Shalom Brasil! Vamos lá então para a nossa terceira aula sobre o nascimento da cidade de Jerusalém. Então, só recapitulando com vocês aí, não é? A primeira fase então, a fase dos cananeus, 3150, os primeiros povos cananeus. Depois a fase dos jebuseus, 1200 a.C. E agora nós chegamos no ano 1000. No ano 1000 a.C., ou seja, exatamente há 3.000 anos atrás, nascia a cidade de Jerusalém, como você conhece hoje em termos bíblicos. Quem foi o fundador então de Jerusalém? O rei Davi. Então olha só, como se deu isso? Vamos ver? Vamos ler comigo? Eu quero que você leia comigo, não apenas eu vou deixar a citação aí, mas eu quero que você leia comigo o texto bíblico que está lá no livro de 2 Samuel, tá certo? Capítulo 5, a partir do versículo 6, eu vou ler com vocês. Acompanhem comigo a leitura porque é fundamental para que a gente possa entender, tá bom? E partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus. Vê, o texto já diz jebuseus, que habitavam naquela terra e que falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse aquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até adentro. Muito bem, vamos entender o texto bíblico então? Olha só, Davi então conquistou a fortaleza de Sião e a partir deste momento começa-se então a se chamar a cidade de Davi. E tudo muda. Por quê? Começam-se os planos de Davi para aquele local e para que seria no futuro até chegar aos dias de hoje, como a gente conhece a história de Jerusalém, tá? Primeira coisa, né? Davi, então, conquistando a fortaleza de Sião e a transformando na cidade de Davi, ele habita ali, tá bom? Então, ali seria onde estariam os palácios do rei Davi. Primeiro. Segundo, Davi busca um território extra-tribos para fazer a sua capital, tá certo? Então, as outras tribos que estavam assentadas ao longo do território, né? Elas teriam então pela primeira vez agora uma capital. E por que essa capital? Porque ali seria o desejo no futuro de construir o primeiro templo. Então veja, vocês vão ver aí, né, no vídeo da cidade de Davi, eu mostro para vocês ali, eu chegando à cidade de Davi e mostrando lá em cima hoje, que é onde estão as muralhas da cidade, as atuais muralhas. Então, foi naquela parte superior, ou seja, ao norte da cidade de Davi, que Salomão construiria o primeiro templo, o Templo de Salomão, tá? Então veja a importância de Davi fazer esta conquista. Ele conquistou então da mão dos jebuseus, tá? E aí o desejo dele então de fazer, né, mais adiante o templo. Vocês sabem que o templo não foi feito por Davi, o templo foi feito por Salomão, mas todo o projeto, quem deu toda a instrução para o rei Salomão foi o rei Davi. Então olha só, falando um pouquinho sobre a arqueologia do local, nós temos ali na cidade de Davi vários arqueólogos, né? Fizeram ali as suas teses, as suas teorias sobre o local, sobre o que nós temos ali, sobre os palácios do rei Davi, sobre o ponto G, sobre a casa Ariel, enfim. E vocês viram que eu li aqui no texto bíblico que fala de um canal. Que canal é esse? Isso é muito importante vocês entenderem neste momento da aula. Porque este canal é o canal da fonte de Gihon, ou Gihon, como se fala em hebraico, tá certo? Por que esse canal era importante? Porque essa fonte era a única fonte de abastecimento de água de Jerusalém daquele período. Lembrando que nesse período da história, qualquer cidade, tá? Ela tinha que ter 3 elementos fundamentais para que ela pudesse existir. Primeiro,
Ela precisava ter uma fonte de água. Sem água, como a gente vive? Naquela época não tínhamos torneiras, não tínhamos água encanada, não tínhamos água tratada, então as pessoas precisavam ter os seus próprios mananciais. Então, a fonte de Jerusalém é a fonte de Guion e ela existe até os dias de hoje. E foi lá que o rei Salomão foi ungido por Zadok, tá bom? Então, é esse canal que Davi está se referindo nesse momento. Por quê? Posteriormente, o rei Ezequias constrói o túnel de Ezequias. Mas nesse momento da história não existia ainda, porque Davi é anterior a Ezequias, tá? Então, se você for hoje na cidade de Davi, você vai ter duas maneiras, dois túneis. Você vai ter o canal seco, que é esse canal aí que Davi fala, o canal dos cananeus, e você vai ter o canal de Ezequias, que foi o canal que ele conseguiu encanar, vamos dizer assim, ele encanou a água da fonte de Gihon para dentro da cidade de Davi, para que o povo não estivesse exposto aos ataques de inimigos, tá? Naquela época do rei Ezequias, quem estava então atormentando os reis de Judá era Senaqueribe, eram os assírios. Tá? Então, fazendo isso, ele protegeu, né, a cabeceira dessa fonte para que essa água entrasse por dentro e que o povo não precisasse sair até fora das muralhas para poder retirar a água da fonte. Então é isso. Sobre esse canal e sobre essa conquista de Davi. Olha, vai vendo a importância, porque tudo nasceu aí. No mesmo livro de Samuel que eu estou lendo para você, lá à frente, tá? Já quase no final do livro de 2 Samuel, Davi pecou. E esse pecado trouxe uma consequência nacional para o povo de Israel. Deus disse, olha, escolhe o seu castigo, vamos dizer assim, né? E aí então Deus mandou um anjo para destruir Jerusalém. E aí Davi comprou a eira de Araúna. E ele então sacrificou nessa eira de Araúna e se aplacou a ira de Deus. E foi neste local que está lá em cima da cidade de Davi, né, ao norte da cidade de Davi, que Salomão construiu o primeiro templo. Então vocês veem que uma coisa é consequência da outra coisa, né? Porque hoje em Jerusalém nós temos a cidade moderna de Jerusalém, nós temos a cidade velha de Jerusalém dentro das muralhas e nós temos a cidade de Davi que é fora das muralhas. A cidade de Davi hoje ela está ao sul da cidade velha de Jerusalém, porque Jerusalém foi feita em etapas, em épocas, e cada época determina então um tipo de construção e determina também um tipo de localização, tá? Então, quando Davi conquista a fortaleza de Sião, só existia aquilo. A cidade de Jerusalém que nós conhecemos hoje, ela não existia, ela é bem posterior ao rei Davi. Então, hoje ela fica ali, a cidade de Davi fica ao sul da cidade velha de Jerusalém e hoje ela é um parque nacional chamado a Cidade de Davi, que as pessoas podem conhecer, um parque arqueológico muito importante e muito interessante de você visitar, porque é ali que tudo começa, é na cidade de Davi. Então quer dizer, você vir a Jerusalém e você não ir à cidade de Davi, é você não vir a Jerusalém, podemos dizer assim, porque foi ali há 3.000 anos atrás que Davi a conquistou. E eu espero que você tenha gostado de saber todas essas informações e que você fique aí já ligadinho para o próximo capítulo, o último capítulo sobre a cidade de Davi, sobre a conquista de Davi e vamos saber mais um pouquinho sobre a cidade de Davi que a gente vê hoje, né, nos vídeos que estão sendo lançados aí para vocês e também sobre as curiosidades da cidade de Davi. Gente, vamos lá para a próxima e última aula. Espero vocês. Shalom!